Exemplo de relacionamento de casal: 9 e 2, o mediador e o dador. O 9 é, em geral, confuso quanto aos seus objetivos pessoais. Isso move o 2 com o desejo de ajudar. Na medida que esse seja um esforço maduro, o 9 ficará satisfeito em ser escolhido para receber atenção. 9s prosperam com o apoio e atenção, e têm mais probabilidade de desenvolver seus próprios potenciais se estes forem agradáveis para outra pessoa. O 2 será particularmente útil se o 9 tiver realmente o potencial para sobressair numa área da qual o 2 possa se orgulhar. Ambos os parceiros se entregam emocionalmente. 9s querem achar um motivo para viver por intermédio do parceiro, e o 2 quer descobrir qual dos seus muitos eus é o autêntico. A consequência é que ambos podem ser profundamente afetados pelo outro num nível não pensante. O 2 tende a se modificar de acordo com aquilo que meu parceiro quer, uma manobra que o 9 muitas vezes sabe detectar porque o 9 também empatiza. O 9 pode ajudar o 2 a distinguir o eu autêntico do eu ajustado, e o 2 está na posição de se modificar e adotar uma imagem que excitará o 9 eroticamente. Cada um vai enfocar a atenção no outro, e cada um vai desejar satisfazer as necessidades do outro. 9s sabem usar o sexo como forma de despertar um contato verdadeiro, e 2 gostam da atenção sexual. Embora 2 possam preferir atenção ao sexo de fato, ambos terão uma compreensão natural de contatos não verbais, que pode se tornar uma pedra fundamental do relacionamento. O encontro sexual poderia servir como uma metáfora para o principal suporte que os parceiros 9 e 2 podem se oferecer mutuamente. O 2 pergunta: "O que você quer?" E o 9 responde: "Quero você como você é." E este é o eu que o 2 está buscando. Um 2 é consciente, não só da imagem física, mas também do carisma social, e vai aumentar a confiança do 9 no estilo e na apresentação pessoal. O 2 vai trazer para fora os potenciais do 9 no ambiente seguro que o casal criou. Na medida que o 9 não tenha certeza quanto a uma direção pessoal na vida, ela ou ele vai se deixar absorver pela agenda do 2 e vai se tornar aquilo que o parceiro quer. Se tal acontecer, o 9 vai se transformar em qualquer coisa que faça um 2 orgulhoso. É provável que um 9 acorde no meio de um relacionamento e perceba que as escolhas de trabalho, de amigos, de estilo pessoal e de emprego do tempo foram influenciadas pela vontade do parceiro. Surge uma crise quando o 2 se tornou indispensável e o 9 começa a se sentir controlado. O 9 suspeita que está trabalhando para satisfazer as necessidades não admitidas do 2 e reage recusando-se obstinadamente a cooperar. 9s refreiam seus próprios potenciais como meio de se desforrar e dirigem a atenção a outras coisas. O 2 se aborrece se o 9 não consegue se potencializar e se enfurece se a atenção for desviada. Essa reação de enfado leva o 2 a exigir liberdade. A exigência de liberdade desperta o 9, mas o torna possessivo, o que reacende as exigências de liberdade do 2. Se o 9 preferir desviar a atenção, o 2 se tornará furioso e competitivo para recuperá-la. O 9 exerce poder máximo no relacionamento, não dando atenção quando ela é esperada. Esse gênero grave de impasse é aliviado com o 2 dando suporte às verdadeiras aspirações do 9, em vez de usar o 9 para satisfazer suas necessidades pessoais, e com o 9 assumindo a responsabilidade de descobrir o que é essencial na vida. Relacionamentos hierárquicos. 9 são bons líderes, se a situação apresentar um curso claro de ação, mas não se sentem à vontade se a liderança exigir um conjunto permanentemente de decisões. Decisões
são difíceis, porque os prós e os contras podem aparentemente ter o mesmo peso, o que, aliado à tendência do 9 de se polarizar contra processos novos ou arriscados, pode levar a uma ação paralisante na liderança. 9s preferem processos conhecidos e resultados previsíveis à incerteza de esperanças aumentadas que poderiam levar à frustração. Como empregados, 9s se relacionam com a autoridade através da estrutura organizacional. Os relacionamentos são melhores quando há regras claras para a promoção e para as gratificações. 9s podem ou não competir pelas gratificações, mas querem saber que a oportunidade existe. O hábito do 9 de se deixar absorver pelas vidas dos outros se manifesta no assumir a característica e a opinião de colegas de trabalho. 9s empatizam com o emprego, não com a autoridade. Podem ser ambivalentes em relação àqueles que estão no poder, tanto desejosos de ser dirigidos, quanto aborrecidos por receber ordens sobre o que fazer. É provável que a raiva contra a autoridade seja expressa indiretamente, com um desempenho sofrível no emprego, ou com um comportamento passivo-agressivo. De positivo para os relacionamentos hierárquicos, 9s são excelentes mediadores porque são capazes de se identificar com todas as opiniões envolvidas. Eles são eficientes, sobretudo, se forem levados até o palco das hostilidades manifestas. Querem sentimentos amistosos e cooperativos e têm interesse em ouvir até o fim o ponto de vista de outras pessoas. Trabalham bem se recebem credibilidade pública e consideração positiva, mas não buscam abertamente o reconhecimento. Prosperam em empregos que ofereçam um retorno justo e regular pelos esforços. De negativo, 9s são capazes de internalizar as tensões de um grupo sem conseguir articular uma mudança construtiva. A sensação de uma posição pessoal é fraca e, com frequência, as objeções não são expressas, mesmo se forem identificadas. Eles não iam me ouvir mesmo. 9s preferem desintonizar o problema a agir, esperando que ele vá embora. 9s são capazes de controlar indiretamente, transferindo responsabilidades ou divagando em serviço. A raiva não expressa pode gerar uma resistência obstinada em ser supervisionado. Há um padrão de inércia no desempenho profissional. É difícil começar. Só há mobilização quando o prazo está se esgotando e uma crise de alta velocidade para a conclusão. Uma vez engatado, é difícil parar e a energia extra pode ser espalhada por entre atividades triviais. Exemplo de um relacionamento hierárquico: 9 e 7, o mediador e o epicurista. O 9 lidera através do estabelecimento de programações, da designação de ajudantes entusiasmados e de um movimento metódico. Esses hábitos são diametralmente opostos aos desejos do 7 de experimentação e de liderança cooperativa. Um relacionamento infeliz pode ocorrer se o 9 emudecer e não esclarecer nem defender uma posição, e se o 7 se rebelar, redefinindo os procedimentos em benefício próprio e assumindo vários projetos ao mesmo tempo. O 7 verá o 9 como pesado e intransigente, e o 9 verá o 7 como volúvel e descomprometido. O patrão 9 terá problema em supervisionar o 7 se isso exigir confrontação. A tendência é deixar as coisas resvalar para um ponto crítico, com a esperança de que o empregado volte aos eixos sem ter de ser pessoalmente informado. Uma vez a culpa tenha sido estabelecida, um patrão 9 pode ser implacável e relutante em negociar, ao mesmo tempo em que renuncia à liderança. Por fim, ocorrerá um confronto com o 9 enterrado numa posição de intransigência,
e o empregado 7 ainda desinformado da gravidade da situação. Se ambos forem maduros, uma reorganização de responsabilidades pode resolver essa dificuldade. Por exemplo, 7 têm talento para receber e encontrar pessoas e não estão muito interessados em cooptar liderança. O 7 é capaz de realizar esforços promocionais sem o que 9 se sinta minado pela ambição profissional do empregado. O 9 deve estar disposto a dirigir o 7 e a declarar com clareza como os projetos devem ser representados, uma vez que 9 vai querer uma imagem conservadora, enquanto o 7 vai gravitar rumo a uma apresentação mais inovadora. O 7, por sua vez, deve aceitar a necessidade do 9 de prestação de contas e de documentação de toda a sequência de trabalho. Se o 7 for patrão, os procedimentos podem se tornar confusos ou até mesmo contraditórios. O processo mental de um 7 é capaz de transformar o que soa como uma promessa definitiva numa entre muitas das possíveis opções. A liderança vai ser caprichosa para o 9, que então se torna indeciso quanto a uma posição. Se o 9 se sentir desconsiderado, uma sabotagem passiva se seguirá. O 9 vai perder o interesse e vai reduzir o ritmo nos requisitos básicos do projeto, deixando furos que vão chamar a atenção do patrão. Haverá uma resistência obstinada contra qualquer tentativa de supervisão, uma insistência em trabalhar no seu próprio ritmo e cadência, e um silêncio alienante que passa uma raiva não expressa. Essa situação desagradável pode ser evitada se a opinião do empregado 9 for solicitada e se for criado um espaço para ventilação de ressentimentos. Se um 9 se sentir ouvido, então a postura passivo-agressiva pode ser evitada. Se não, se fizer o 9 falar, então ele ou ela poderá aceitar estoicamente a situação, abrigar ressentimentos e adormecer em operação. Se o patrão 7 for sensato, o empregado 9 será encarregado da programação, das diretrizes e do gênero de trabalho detalhado de que o 7 não gosta. Se o projeto estiver em dificuldades, o 9 é capaz de prestar um apoio permanente por longos períodos de tempo. Se o projeto puder ser salvo, o 9 será capaz de mobilizar enormes reservas de energia para uma salvação no último minuto.